Glória a Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais um devocional, né? Quero pedir desculpas no devocional passado. Eu encerrei falando que a gente leu Marcos 7, né? E na verdade a gente está lendo Marcos 1 e 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E hoje vamos ler o 7 e o 8, né? Estamos aqui para ajudar você a fortalecer a sua fé no nome do Senhor Jesus. O evangelho de Marcos, ele é um evangelho de ação. Ele mostra Jesus curando o tempo inteiro, ajudando pessoas, direcionando pessoas e mostrando que esse Jesus que fez isso há 2000 anos atrás, ele é o mesmo hoje. O nosso Senhor não mudou, glória a Deus por isso, ele continua o mesmo. Eu sou o Senhor e não mudo, diz a palavra de Deus. Jesus continua fazendo seus milagres, ele continua trazendo esperança para mim e para você. Ainda que o mundo, ainda que os noticiários digam, é caos, é desesperança, você vai morrer, eu tenho algo para dizer. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nas mãos de Jesus. É Jesus quem decide quem vive ou quem morre. Então, se Jesus decidir que o seu tempo chegou, pode ser num acidente, pode ser num vírus, pode ser em qualquer coisa. Pode ser você dormir e não acordar. Então, assim, põe a sua fé, a sua esperança nele. Eu creio que o que Jesus quer trazer para mim e para você é vida. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não estou aqui prometendo prosperidade, não. Eu só estou aqui para anunciar o que Jesus disse. E se ele disse que veio trazer vida e vida com abundância para mim e para você, por que vamos viver diferente disso, né? Então creia. Se você está vindo hoje, é a primeira vez que você está vindo o nosso devocional, procura os outros devocionais. Fique totalmente alinhado, né, com o que a gente está lendo. A gente está lendo 2 capítulos em cada devocional e tecendo breves comentários para ajudar você. Eu peço que você sempre tenha em mãos uma caneta, um marca-texto, para você marcar aquelas partes que você considera mais importantes. Se Deus falou algo, uma frase para você, escreve no canto da sua Bíblia, escreve nos espaços em branco e coloca: olha, Deus falou que eu tenho que perseverar. Deus falou que assim como Ele curou aquela mulher, Ele vai me curar, né? Então escreve aí. E eu creio que quando você estiver folheando a sua Bíblia mais para frente, você vai se emocionar vendo que Deus cumpre as promessas dele. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Glória a Deus por isso. Se você também está gostando e acredita que algum amigo ou irmão seu, sua, pode ser edificado por esses devocionais, encaminhe o link para ele e compartilha. Eu creio que nós não estamos aqui para buscar visualização, nós estamos aqui só para ser um instrumento de bênçãos na vida dos filhos de Deus, amém? Vamos orar então? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com o seu Deus. Pai, no nome de Jesus, nós entramos diante de Ti pedindo a Tua bênção, a Tua permissão, Senhor, para mais esse devocional. Pai, o livro de Marcos é um livro de ação. Ele mostra o Senhor Jesus como servo, como aquele que se humilhou, aquele que desceu, mas hoje está exaltado acima de todo nome, aquele que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, o evangelho de Marcos é um evangelho de ação, um servo que honra o seu Senhor, um servo que faz tudo o que o Senhor quer. E nós estamos aqui, Senhor, para dizer que estamos à sua disposição. Faz de nós esse servo ou essa serva que te agrade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, falhas e iniquidades, Senhor. Guia-nos, ó Deus, neste momento, Senhor, de ler e meditar nas Santas Escrituras. Nos dê graça, Senhor, para ler, nos dê graça para entender, nos dê discernimento para entender a revelação por detrás da letra. Hoje que nós leremos Marcos 7 e Marcos capítulo 8, Senhor, nos dê graça, esteja conosco, Pai, nesses 30, 40 minutos que vamos estar, Senhor, meditando nas suas santas escrituras, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Amados, eu vou colocar, vocês sabem que todos os devocionais eu tenho cantado, os 2 primeiros, né, a gente cantou o hino da harpa,
Eu já estou colocando um playback. E assim que Deus for ministrando no coração, a gente vai fazendo. No dia que Ele pedir para a gente cantar o hino da harpa, a gente canta. O dia que a gente sentir orientação de cantar o playback, canta. Mas eu quero afirmar algo para você. Eu não sou cantor, nem sou pregador, tá? Eu só sou um instrumento nas mãos de Deus. Então, não ligue para a minha voz, para a minha desafinação. Eu só quero mostrar para você que o que eu estou fazendo aqui, você pode fazer todo dia na sua casa. Todo dia você pode tirar 30 minutos, 40 minutos, cantando a Deus, orando a Deus, lendo a Bíblia e agradecendo a Deus. Já imaginou você criar esse hábito nesse período de isolamento do Covid-19? Imagina você fazer isso? Imagina, né? Você fazer isso nesse período aí. Então é isso que eu falo para você, tá? Crie o hábito de ter uma vida com Deus. Que esse período que a gente está vivendo sirva para você aprender algo. Temos que ter vida com Deus. Precisamos estar alinhados com Deus. Precisamos buscar a Deus todos os dias. Não somente nos dias de culto, nos dias de concentração. Mas você precisa ter uma vida com Deus aí na sua casa, para poder compartilhar o que você vive todo dia na sua casa com a igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor então, no nome de Jesus. Então eu peço que você já entre em espírito de adoração, né? Falando com o Pai, falando assim: Pai, que o Senhor receba o meu louvor, que o Senhor receba a minha adoração e que eu viva o teu sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Glorifique. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga que você louva a Ele agora com todo o seu coração. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Aleluia, bendito é o Teu nome, Senhor Jesus. Perto quero estar. Diga, você quer estar pertinho dEle, junto aos pés dEle. Diga de coração. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei.
você é amigo de Jesus, creia nisso, Ele disse. Louve Ele agora. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Jesus, nós te louvamos, Senhor Jesus. Não importa essa circunstância que estamos vivendo, nós te adoramos. Bendito seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que bom é louvar ao Senhor, né? Eu me sinto feliz em louvar ao Senhor, em bendizer o seu nome. Glorificado seja o nome daquele que era, é e há de vir. Você pode render um minuto de glória a Deus, aleluia. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Eu vou até fechar a tela aqui, para que você tire um minuto, tire um tempo, adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Diga o quão maravilhoso Ele é, o quão especial Ele é para você, o quão você precisa dEle. Às vezes no dia a dia a gente não fala isso. Então adore, adore, adore. Diga obrigado, Senhor. Esteja comigo nesse período, Senhor. Me ajude e me sustente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Marcos capítulo 7, nosso quarto devocional, no nome do Senhor Jesus, intitulado como A Tradição dos Anciãos. Lembrando que eu estou lendo na tradução Almeida, Revista e Corrigida, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Você pode estar lendo na sua versão, né, aquela que você entende que é a melhor para o seu conhecimento. E vamos juntos fazer essa leitura, amém? Diz assim, Marcos 7, 1. Reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam por observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondeu, disse-lhes:
Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar de jarros, de copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai, a tua mãe. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isto é, que contamina do homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Veja só, para a gente entender um pouco sobre isso, a gente tem que falar um pouco sobre a questão da santificação. Quando, antes do Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário, havia um procedimento para santificar alguém. Se fosse uma pessoa, ela já tinha um valor, uma tabela de valor. Isso, se eu não me engano, está no livro de Levítico. Já tinha uma tabela de valor. Se fosse alguma coisa, o sacerdote ele avaliava aquele bem, né? Esse valor podia chegar até, se eu não me engano, 20% do valor do bem. Por exemplo, você tem um carro e você queria: olha, eu quero santificar esse carro, para que o Senhor guarde esse carro para mim. Então o sacerdote chegava, olhava para o carro e falava: olha, o seu carro vale 20 mil, então você me deu uma oferta ao Senhor de R$1.000 e nós santificamos o carro. Então era assim que se procediam. A santificação ela vinha com um ato, que era o ato de se banhar, de se lavar, né? Era um ato dizendo que aquilo estava limpo. Então essa tradição era mais ou menos isso. Para eles tudo era santo, era sagrado. Então eles lavavam-se várias vezes, porque como eles saíram para a rua, eles se contaminaram. E por eles terem se contaminado, agora eles tinham que se santificar. Então eles fazendo esses atos várias vezes. Então Jesus vem e falou: olha, não é esse tipo de coisa que Deus quis abordar com santificação. Vocês estão indo além do que Deus falou para vocês. Vocês criaram uma tradição. Sabe algo quando uma igreja cria que não está expresso na Bíblia aquilo, e aquilo vira um peso para a pessoa? Olha, se você não andar com roupa tal, se você não fizer isso, não fizer aquilo. Então nem tudo que se faz num determinado lugar é algo bíblico, é só uma tradição de homem. E a gente vive isso nos nossos dias. Não era diferente nos tempos do Senhor Jesus. E aí Jesus vai citar um exemplo. Sabe um exemplo que ele fala? Ele fala o seguinte: existe um mandamento: honra pai e mãe. Mas vocês entendem que se ofertar a Deus, a oferta de vocês pode fazer com que vocês desonrem seu pai e sua mãe. Ou seja, você desonrou pai e mãe, foi lá e ofertou, está resolvido. Então assim, vocês estão invalidando os mandamentos de Deus sem cumprir, achando que as doutrinas de vocês, os costumes de vocês estão acima da palavra de Deus, e não estão.
Então o Senhor Jesus, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar assim: vocês estão muito preocupados, vocês criaram doutrinas, criaram sistemas que têm atrapalhado o relacionamento de vocês com Deus. Então ele fala: vocês têm que guardar o coração. O que de fato contamina uma pessoa perante Deus não é o comer ou o beber, né? Não é um suco, um refrigerante, não é uma determinada comida. Não é isso que te contamina perante Deus, mas é o seu coração. É quando você permite que o seu coração não seja transformado pelo Senhor e permite que pensamentos saiam, pensamentos de avareza, de homicídio, de blasfêmia, tudo isso que, sabe, que precisa ser tratado no seu coração, quando ele sai, isso te contamina. Então você tem que estar sempre buscando a Deus para ser curado disso. Então a pergunta que eu te faço, ou uma meditação que você pode fazer agora é: você tem vivido os mandamentos do Senhor ou você tem vivido costumes de homens? Tudo que você faz é um costume? Não estou dizendo que tem costumes que são bons, mas aonde você está, o que você está fazendo é assim. Se você não fizer isso, se você não usar determinada roupa ou não fizer tal coisa, você vai para o inferno. A sua salvação depende do costume, então tem algo muito errado. Avalie se você tem vivido os mandamentos de Deus ou você tem vivido costumes de homens, tá bom? Pense nisso, guarde isso para a sua reflexão. A mulher cananeia, a partir do 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porém, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Essa história é interessante porque você vai ver que Jesus, ele veio primeiro para anunciar a salvação e a restauração espiritual do povo de Israel. Quando Jesus morresse e ressuscitasse e enviasse o Espírito Santo, então ele disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Cafarnaum, na Judéia e nos confins da terra. Então Jesus, ele já tinha a missão de dar aos discípulos, de restaurar os gentios, pessoas fora dos judeus, né? Fora de Israel. Todo aquele que não é judeu é gentio. Então nós brasileiros somos gentios, os americanos são gentios e assim sucessivamente. Então, se eu não sou judeu, eu sou gentio segundo a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus veio primeiro para o povo de Israel e depois viria para os gentios. Esse era o cronograma. E essa mulher vem, então Jesus está dizendo para ela: espere, o seu tempo vai chegar, aguarde mais um pouco. Mas aquela mulher, no desespero, ela usou de sabedoria. Ela falou assim: Senhor, o Senhor não precisa, tirar a mesa dos filhos e montar uma mesa para os gentios. O Senhor não precisa deixar de alimentar eles. Continue alimentando eles. Eu só preciso da migalha. Eu só preciso, de estar ali. A sua palavra para minha filha não vai tirar a mesa dos filhos. Ela continua. Eu quero que o Senhor continue servindo os filhos. Mas se a migalha, se o Senhor permitir que uma migalha caia, então nós, os cachorrinhos, vamos aproveitar. Ela se humilhou. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. O Senhor nosso Deus nos exaltará quando nos humilhamos debaixo da mão de Deus. Então o que essa mulher falou? De fato, Senhor, eu reconheço, eu sou um cachorrinho que precisa da migalha. Se o Senhor me der a migalha, é o que eu preciso. Aí Jesus falou assim: por causa desta palavra, sua filha está curada, pode ir. Então veja, olha que extraordinário o que o Senhor Jesus fez, permitindo que essa mulher gentia pudesse viver um milagre na família dela. Cura de um surdo e gago de Decápolis, 31.
E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibiam, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então vejam, olha um milagre extraordinário. Você já viu algum gago sendo curado? Alguém tem dificuldade em falar? A Bíblia relata que esse milagre é possível. Então veja, olha que extraordinário isso. Esse Jesus que curou cegos, surdos, mudos, gagos, ele é o mesmo hoje, ele não mudou. A diferença é que agora ele enviou o Consolador e agora ele usa os seus filhos, os seus discípulos. Ele usa pastores, obreiros, ele usa você, que às vezes não tem cargo nenhum na igreja. Basta você buscar a ele de todo o seu coração e ele vai liberar essa autoridade, esse dom na sua vida. Então, creia, o mesmo Deus que fez milagre lá anos atrás, ele continua fazendo milagre hoje no nome do Senhor Jesus. Capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. E se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: da onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou que a multidão se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e os puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram e saciaram dos pedaços que sobejaram. Levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e os despediram. Lembrando que agora, lembra da primeira? 5 pães, 2 peixinhos, eram 5 a homens. Não se contavam mulheres e crianças. Então esse número aí podia chegar, a primeira multiplicação podia chegar a 10, 12 mil pessoas. E essa aqui podia chegar facilmente a 8 a 10 mil pessoas, né, que estavam lá no deserto. Imagina, no deserto 3 dias. E Jesus teve compaixão. Me chama a atenção essa palavra. Eu acho que se você puder grifar essa palavra, o que está no verso 2, tenham compaixão da multidão, porque estão há 3 dias comigo. Então, eu vou recomendar a você, grifa aí compaixão. O seu Deus, ele tem compaixão de mim e de você. O nosso Deus tem compaixão da gente. Ele olha para nós, ele olha para as nossas fraquezas, ele olha para as nossas necessidades e ele sente uma necessidade de nos suprir. Ele sente uma vontade de nos suprir. Então, guarda isso com você. O nosso Senhor, ele tem compaixão de nós. Amém? O fermento dos fariseus, a partir do 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão o pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão.
E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pão levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti 7 entre os 4, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Veja, amados, quando nós endurecemos nosso coração para Deus e para as coisas de Deus, coisas simples a gente não compreende. Jesus vem para os discípulos e fala assim: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus estava falando? Cuidado, quando eu ressuscitar e assentar à destra do Pai, e eu enviar o Espírito Santo, entre vocês ainda terão os fariseus. E eles são um povo que fermenta. Eles vão ser contra tudo que eu prego e tudo que eu instituo. Cuidado com esse fermento. Mas os discípulos estavam pensando: olha, acabou o pão, acabou a nossa comida, Jesus não quer que a gente compre o fermento dos fariseus. Olha o absurdo. Isso significava o quê? Um coração endurecido e não recebia a revelação de Deus. Se você endurece seu coração para as coisas de Deus, deixa eu te dizer, você não vê. Deus mostra coisas extraordinárias na sua frente, você não enxerga um palmo à frente do seu nariz, porque você endureceu. Vou te dar um conselho: quando você buscar a Deus, quando você vir à igreja, quando você receber uma palavra, qualquer coisa, primeiro, fique com seu coração aberto. Aí você veja o que foi falado e vá até Deus e pergunte se você teve dúvida daquilo. Se você não sentiu paz no seu espírito, você sentiu de alguma forma inquieto, vai até Deus e fala assim: Deus, o Senhor está nesse negócio, é algo novo que eu estou tendo conhecimento agora, o Senhor quis me revelar isso agora? Fale com o Senhor vai te mostrar. Mas se você fechar o coração e Deus estiver trazendo algo, você não vai receber. Tá bom? E isso irrita. Olha como Jesus ficou irritado, né? Como ainda não entendeis, no versículo 21. Jesus fica irritado quando nós endurecemos o coração para as revelações do Espírito Santo. Amém? Então, abra o seu coração para as coisas de Deus. A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Você reparou que houve uma cura gradual? Você reparou nisso? Jesus orou e perguntou: o que você está vendo? Vejo homens como árvores, como vultos. Aí Jesus orou de novo, colocou a mão, proclamou de novo, e ele foi: agora eu vejo bem. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que nem toda cura é instantânea, né? Que nem tem coisas que Deus vai fazer na minha vida que vai se desenrolar por um período, né? E às vezes você vai ter que receber várias orações, várias imposições de autoridade na sua vida, para que Deus restaure uma enfermidade na sua vida, para que Deus arranque essa enfermidade e restaure você plenamente. Então, se você veio um dia no culto, sentiu uma leve melhora, mas não recebeu a cura, não fique triste. Deus está operando. Continue indo a Deus e pedindo a Ele. Assim como esse cego ficou totalmente restaurado, eu creio que você também vai ficar totalmente restaurado, se você necessitar dessa bênção na sua vida, em nome de Jesus. 27, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele.
e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Veja, Jesus, ele quer ouvir. Os discípulos já estão andando um tempo com ele. Os discípulos viram milagres e fizeram milagres, porque lembra que Jesus enviou os discípulos para ir nos lugares, quando a gente leu no devocional passado? Então agora os discípulos, ele pergunta: o que as pessoas falam de mim? O que vocês ouvem, vocês que estão no meio da multidão? Aí eles falavam que, olha, uns dizem que você é um grande profeta, outros dizem que você é o Elias. Ele falou: e vocês? Pedro tomou a parte e falou assim: tu és o Cristo, você é o Messias revelado nas Escrituras. Em outro texto de outro evangelho, Jesus vai falar assim, ó: bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o Espírito do Senhor, foi o próprio Deus, o Pai, que te trouxe essa revelação, Pedro. Então Pedro se encheu, né? Olha, Deus está me revelando, Deus está me revelando. Aí Jesus começa a falar: só que eu preciso falar algo para vocês. Eu sou sim o Messias, eu sou o Cristo. Não contem isso por enquanto, esperem eu ressuscitar. Eu vou ter que padecer, eu vou ser humilhado, vai acontecer coisas horríveis comigo, mas eu preciso que vocês continuem crendo, porque eu vou ressuscitar. Creiam nisso, tá bom? Pedro falou assim: de jeito nenhum, nunca vai te acontecer tal coisa. O Senhor é o Messias prometido. Então veja, alguém que acabou de ter uma revelação do Pai sendo usado por Satanás. Você não conhece alguém assim? Acabou de estar no altar, acabou de entregar coisas de Deus, e às vezes chega em casa, bate na mulher, espanca os filhos, não paga suas contas, ou foi orar com alguém, essa pessoa, em vez de sair boa, saiu pior do que estava. Você não conhece? Foi um instrumento nas mãos de Deus, mas permitiu ser usado por Satanás. Diga para você mesmo: eu não quero ser um instrumento nas mãos de Satanás, eu quero ser um instrumento nas mãos do meu Jesus. Que você aprenda com esse exemplo de Pedro, que você se conserve somente sendo usado nas mãos do Senhor Jesus, amém? Cada um deve levar a sua própria cruz. 34. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Pois, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Então veja, meus amados, encerramos a leitura de Marcos 7 e Marcos 8, encerrando com o conselho de Jesus. Todos nós que servimos ao Senhor Jesus, temos que estar dispostos a viver uma vida de vergonha e uma vida de cruz. Mas e aí? Deus não quer me prosperar? Deus não quer que eu vença? Deus não quer que eu rompa? Ele quer. Mas você vai observar que a vida do cristão, diante desse mundo mau e tenebroso, olha o que Jesus disse no 38: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, Jesus está falando, essa geração é uma geração adúltera. Por que adúltera? Porque largou a Deus para servir outros deuses, imagens de escultura, ídolos humanos, criou deuses para si, deixou Deus de lado. É uma geração adúltera e pecadora.
tudo que ela pode fazer contra Deus e contra o próximo, ela faz. Então nós vivemos no meio de uma geração adúltera e pecadora. Só Jesus tem o poder de nos fazer vivenciar esse arrependimento e viver essa vida, uma vida de abnegação. Quem carrega a cruz, por que carregar a cruz? Olha só que interessante isso. Se você levar a sua cruz, e se você for crucificado, a sua crucificação vai te salvar? Não, né? Só existe uma cruz que salva, a cruz de Jesus Cristo. Por que Jesus mandou a gente levar a nossa cruz após a dele? Porque quando você chegar com a sua cruz, quando você viver uma vida de abnegação por amor dele, você vai descobrir que não é a sua justiça, não são as suas obras, não são as suas benfeitorias, mas é a obra dele, é a cruz dele, é a benfeitoria dele, é ele. Então você vai largar a sua cruz diante da cruz dele e vai dizer: Senhor, eu reconheço que só a sua obra é perfeita e eficaz. A minha obra, a minha justiça são como trapos de imundícia diante da tua presença. Por isso, Senhor, eu te declaro como o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro o Senhor como o meu único e verdadeiro Deus. Não há outro além de ti. Então que você viva uma vida de abnegação, morrendo para si mesmo. Para que a salvação de Jesus entre na sua vida, você tem que abrir mão da sua. Se você tem vivido pensando que Deus deixa você viver a sua vida de qualquer jeito, você viveu uma enganação. Mas hoje, tome a sua decisão. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu vivo uma aliança contigo, eu vivo firme em ti, perdoa os meus pecados e iniquidades, e eu me coloco à sua disposição nesta hora. Seja o meu Deus, o meu Senhor, e eu quero ser o teu filho, o teu servo, o teu amigo, como diz as Santas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Com isso nós encerramos esse devocional. Vamos orar agora. Nosso próximo devocional será Marcos 9 e 10. Amém? Oremos então. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Pai, que possamos estar sendo limpos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Que essas palavras possam estar arrancando toda a imundícia, toda a sujeira. Que a Tua luz venha dissipar todas as trevas das nossas vidas, Senhor. E que possamos estar tendo a nossa fé fortalecida, porque a Tua Palavra diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. A Bíblia diz que o seu justo viverá da fé, e a alma que recuar, o Senhor não tem prazer nele. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? É a prova daquilo que não se vê. Então, meu Deus, que o Senhor nos dê a fé para viver esses dias de tristeza e tribulação que a nossa sociedade vive, Senhor. Guarda seus filhos e filhas, meu Deus. Abençoa-nos, Senhor. Eu peço que o Senhor, Pai, venha fazer uma grande obra, Pai. Nos ajude, Senhor. Eu peço que o Senhor visite o lar dos seus filhos e filhas. Eu peço que o Senhor visite, Pai, os leitos de hospitais. Eu peço que o Senhor visite, Pai, as crianças, os idosos, os adultos, os jovens, Senhor, e dê saúde. Em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de enfermidade e de aflição. Sai agora pela autoridade que há no sangue e no nome de Jesus. Nós queremos profetizar saúde sobre o seu lar, prosperidade sobre o seu lar, paz sobre o seu lar, porque não pode jorrar de uma mesma fonte diversos tipos de água. Ou somos um povo que abençoa, ou somos um povo que amaldiçoa. Eu faço parte do povo que abençoa. Então eu declaro que o seu lar é abençoado, a sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, você é abençoado, abençoada, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Deus te guarde, Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia e que possamos estar juntos no próximo devocional. Amém? Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus.